Sejam bem-vindos, irmãos, a mais um momento especial, a mais uma atualização profética neste que é o seu canal, a Escola de Profecia. Bem, vamos continuar acompanhando os eventos mundiais que nos mostram para onde que nós vamos, que nos mostram que é a segunda vinda de Cristo acima de tudo está próxima, irmãos, está próxima. E há alguns dias atrás, em 14 de outubro de 2023, o New York Post noticiou que uma mulher adventista do sétimo dia foi chamada de golpista por recusar-se a trabalhar aos sábados. O departamento de polícia disse que a religião dela era confusa e que ela era judia. Bem, o interessante é que, diante desta situação, os grupos que estavam apoiando Groff, falamos muito bem dele quando foi demitido por recusar-se a trabalhar os domingos. Os grupos que estavam o apoiando não estão dizendo nada agora. Não estão se pronunciando diante deste caso da nossa irmã adventista. Vejam, irmãos, 14 de outubro. Mãe de 3 filhos da polícia de Nova York, considerada o quê? Golpista, por querer sair no sábado. Sim? De acordo com o processo. Uma policial adventista do sétimo dia foi ridicularizada como uma golpista depois de pedir para sair aos sábados para o culto, de acordo com uma ação judicial. E o que é golpista? Irmãos, eu acho que são palavras um pouco pesadas, não acham? Golpista, por recusar-se a trabalhar ao sábado, por pedir dispensa ao sábado para adorar o Senhor, ser chamada de golpista. Irmãos, vejam aqui, golpista o que é? Sim, quem planeja ou realiza golpes, estratagemas ou tramas ilegais que buscam enganar. Eu pergunto, se fosse um crente dominical ou um crente do domingo, será que chamariam de golpista? Irmãos, vejam aqui. Quando assumiu o cargo em 2016, essa irmã afirma que lhe disseram que seria capaz de aderir à sua fé, que é uma seita cristã. Vejam bem, o New York Post diz que a Igreja Adventista é uma seita cristã que observa o sábado desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O que é seita, meus irmãos? Vejam aqui, seita. Doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge de certa forma de outra doutrina principal. Vejam, grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. Se for necessário sermos chamados de seita por não adotarmos a tradição, aquilo que a maioria crê, mas aquilo que a palavra de Deus ensina, então que seja, somos uma seita. Vamos, irmãos, é dito. Em vez disso, ela passou os 8 anos seguintes sendo repreendida por superiores que supostamente lhe disseram: você não é judia. Meus amados irmãos, você não é judia. Por que você está praticando isso como se fosse judeu? Mas deixe-me dizer que o sábado não foi estabelecido para o judeu. O sábado foi criado ou estabelecido na criação. Lá no Gênesis não existia nenhum judeu. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Isto que estão dizendo agora é mais uma prova de que a questão aqui não é descanso, não é um dia de folga, não é acomodação religiosa. A questão, o problema aqui é ser adventista. O problema é guardar o sábado. Percebe, irmãos? Vejam, essa pessoa disse à nossa irmã que não há lugar para ela no departamento de polícia por causa de sua religião. O que é isto, irmãos? O que é isto? A América está mudando. O que é isto? Não há lugar para ela como funcionária do governo americano por causa da sua religião. O que é isto? Veja, irmãos. E continua dizendo a pessoa, a nossa irmã, não entendo a sua religião. Disse aí o chefe, de acordo com os documentos judiciais. Disse também, sua religião está uma bagunça. Meus amados irmãos, sua religião está uma bagunça. Bem, vamos lá então a um debate da palavra de Deus e veremos qual religião está uma bagunça. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja bíblica. Todas as suas 28 crenças são fundamentadas na palavra de Deus. Que bagunça é essa?
só porque não seguimos a tradição. Irmãos, como é que em pleno século XXI ainda existam preconceitos contra adventistas do sétimo dia? Como é que é possível isto? Bem, deixe-me dizer que isto é profético, que estas coisas não vão melhorar. Nós estamos perante uma ameaça à liberdade de consciência. E a pergunta que eu volto a fazer: por que é que os movimentos que se levantaram para protestar no caso de Gerald Groff, aquele carteiro que foi expulso por guardar o domingo, por que é que esses grupos, esses movimentos, esses sindicatos não estão dizendo nada agora? Por que é que eles não estão a falar nada? Ou não estão sabendo do assunto, o que eu duvido muito, ou não estão interessados. Não estão interessados neste caso agora, porque é um caso do sábado bíblico. Irmãos, vejam aqui. Ela apresentou 4 ou 5 queixas formais, mas elas apenas levaram a mais bullying. Estou pedindo uma mudança para que ninguém mais tenha que lidar com isso, especialmente sendo uma mulher negra, disse ela. Quem dera que, de fato, isto melhorasse de acordo com o desejo dela, o apelo dela, mas deixe-me dizer que, de acordo com a palavra de Deus, com o espírito de profecia, estas coisas não vão melhorar. Apocalipse capítulo 12, versos a 7, diz claramente que nos últimos dias, o povo de Deus, que guarda os mandamentos e tem um testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, em Apocalipse 19, verso 10, vai ser alvo de ataque de Satanás. Satanás está preparando uma investida contra o povo de Deus. Esta investida é para oprimir a consciência do povo de Deus, levando a violar a sua consciência. Graças a Deus por esta irmã. Graças a Deus por esta irmã que foi denunciar. E os sites de notícias estão falando sobre isto, apesar de que não está tendo muito apoio, mas estão falando sobre isto. Queridos irmãos, tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos o quê? Considerados traidores, golpistas. Essa religião é uma bagunça. Vocês buscam ser judeus. Vocês são traidores. Meus amados irmãos, deixem-me dizer que estas coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. E eu cada dia venho me deparando com mais uma informação sobre o projeto 2025. E cada vez mais que eu aprofundo na questão, não há mais dúvidas, irmãos, que a América está preparando sim um decreto dominical. E esse decreto dominical vem no contexto certo. Qual é o contexto certo? A América protestante, tomando o poder do Estado, vai decretar lei dominical. É isto que está vindo. E eu não vou dizer quando é que isso vai acontecer, mas está vindo. E agora, se nesse tempo de paz, nesse tempo de aparente liberdade religiosa, já se diz que os guardadores do sábado são traidores, são golpistas, o que é que dirão quando todo este cenário dominical estiver montado na América, que de fato já estão montando? Vejam aqui, irmãos, o famoso Projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. Quer fazer da fé o trabalho do governo. Claramente uma união, igreja e Estado, formando assim a imagem da besta. Porque a besta, a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, é Roma, uma união clara do Estado do Vaticano e a Igreja Católica Romana. Igreja e Estado unidos. A mesma coisa está acontecendo agora na América. União, Igreja e Estado. E é isto que o Espírito de Profecia disse que havia de acontecer. Dentro desse movimento Igreja e Estado está lá o descanso dominical. Vejam aqui, irmãos. Vejam aqui. É dito. Esse homem preocupa-se com o fato de Deus ter ordenado o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia e culpa o consumismo e o secularismo pelo declínio na observância do sábado. Quem está dizendo isto? Os homens que estão encabeçando este projeto 2025, que estão buscando restabelecer uma regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Que dia? Eles chamam de sábado, mas não é o sábado bíblico, amados irmãos. Não, é o descanso dominical. Sim,
Veja, irmãos, é dito aqui. Mas ele não se contenta em relembrar os bons e velhos tempos em que os americanos iam à igreja. Ele quer que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja e apela ao Congresso para encorajar o descanso comunitário. Isto, amados irmãos, não é imitar os princípios da primeira besta, Roma. É exatamente isto. E eles estão prometendo que isto vem dentro do pacote do projeto 2025. E se hoje chamam os guardadores do verdadeiro sábado de golpistas e traidores, o que será então quando estas leis forem colocadas na América? Vejam, meus irmãos, é dito. Mas agora o projeto 2025 está a dizer em voz alta a parte calma. Sim. Os grupos de direita não querem garantir que todos os americanos tenham liberdade religiosa, mas querem impor visões cristãs conservadoras ao nosso país com diversidade religiosa. Está aqui. Eles não estão preocupados com liberdade religiosa. Estão preocupados com a ditadura religiosa. Estão preocupados, sim, em impor leis religiosas. Veja, irmãos, a instituição de políticas baseadas na Bíblia, a salvação de almas e a indução à observância do sábado constituem um ataque direto à liberdade religiosa, prevista na primeira emenda da Constituição americana. Está aqui. Este é o projeto 2025. Um ataque ao sábado bíblico. Uma lei dominical, meus irmãos. Está aqui. Um ataque à liberdade religiosa. Tudo isto foi predito. Tudo isto foi predito por Deus, iluminando Ellen White para escrever estas coisas. Como é que Ellen White sabia que estas coisas haveriam de acontecer? Ela escreveu isto há mais de 100 anos. Como é que ela sabia? Oh, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz: se um profeta disser alguma coisa e esta coisa não acontecer, ou não haver sinais de que isto pode acontecer, não tenham temor desse profeta. Mas se aquilo que o profeta, ou o suposto profeta disser ia acontecer, então este é um profeta de Deus e tenhamos muito cuidado em criticar os profetas de Deus. Tenhamos muito cuidado. Veja, irmãos, o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Meus irmãos, quem diria que nós veríamos notícias falando exatamente disto? Parece uma cópia do livro Grande Conflito, não acham, irmãos? Sim. Vejam como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de quê? De ódio universal. Estes são traidores. Estes querem ser judeus. A religião destes é uma bagunça. Irmãos, vejam, o mundo todo há de ser instigado à inimizade contra quem? Contra os adventistas do sétimo dia. E eu não digo que o mundo há de. O mundo está em inimizade contra este grupo. Satanás está em inimizade contra este grupo, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Está aí? Mas nós não precisamos temer a perseguição. Nós não precisamos temer a lei dominical. Irmãos, não há nada que Deus permite que sobrevenha ao seu povo sem um objetivo especial. Deus permite que estas coisas venham para purificar, refinar o seu povo. Veja, irmãos, que texto lindo. Este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo, qual é esse tempo? Agora. Agora, meus irmãos. Está aqui, as notícias estão dizendo. Agora, sim, é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. Deus tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim,
os dirigentes da nação poderão ter atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Então deixe-me dizer a todos os movimentos dominicais. Enquanto vocês acham que estão elevando o domingo, elevando o papado, deixe-me dizer que o Deus Todo-Poderoso irá usar essa vossa artimanha para mostrar a verdade ao mundo. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Irmãos, estamos caminhando para lá, para o momento em que o mundo todo vai se deparar com a questão. Ou sábado bíblico ou domingo romano, e cada ser humano terá que tomar uma decisão. Irmãos, é o momento de nós agarrarmos a nossa fé, ancorarmos nossa fé em Jesus Cristo. Vivermos prontos e preparados. Os sinais estão aqui. Nós precisamos vigiar e orar. Vigiai e orai, falou Jesus Cristo. Acima de tudo, isto nos mostra que nós estamos próximos, irmãos. Mais próximos do que nós imaginamos da eternidade, do descanso em Jesus Cristo. Segure a sua fé, permaneça fiel. Falta pouco tempo. Logo, logo, nós estaremos no lar. Eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até breve.